pessoal, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está vendo essa aula gravada e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo você que está vendo aqui essa aula ao vivo comigo, acompanhando essa aula ao vivo, pessoal. E hoje o tema é muito legal. O tema de hoje é justamente a chave para você alavancar a sua carreira na engenharia. E o que eu vou comentar aqui com vocês é justamente o que eu tive de vivência e o que eu quero passar para vocês, o que alavancou a minha carreira na engenharia. Então, eu quero compartilhar isso aqui com vocês, certo? Então, essa é uma live muito bacana, que eu vou passar as minhas experiências, inclusive, se vocês quiserem aí compartilhar a experiência de vocês também, será muito bem-vindo, que assim a gente vai impactando mais pessoas, né? Compartilhando justamente histórias, né? Experiências. Então, vai ser muito bacana. Então, eu vou pedir aqui para você, antes da gente iniciar essa live aqui, que você encaminhe essa live para os colegas da área que precisam alavancar a sua carreira, que às vezes ainda não encontraram a forma de fazer isso, e eu vou passar aqui para vocês a chave para isso, certo? Então, eu vou passar a chave. Vocês fazem ideia de que chave é essa? Será que alguém acerta? Que chave é essa? Eu vou compartilhar aqui com vocês, certo? E se o assunto estiver bacana, vai dando um likezinho aí para eu saber que o conteúdo tá legal, certo? E vamos começar então a nossa live. Então, gente, o que acontece? Muitas pessoas às vezes querem crescer aí na área da engenharia civil e não sabe como fazer isso, por onde começar. Eu mesmo, quando eu me formei, com certeza, né? Acho que é o sonho de qualquer um crescer, alavancar aí a sua carreira na engenharia civil. E eu posso compartilhar com vocês que eu tive um resultado muito bom em curto prazo, que eu vou contar para vocês indo um pouquinho mais para frente. E eu sei que isso é um desejo de muitas pessoas, né? Muitas pessoas realmente têm esse desejo de alavancar a sua carreira e não sabe como fazer isso. Então, eu vou dar dicas aqui para vocês de como fazer isso, certo? Eu sei que, por exemplo, tem vários profissionais que acabam até desistindo da área porque não encontrou uma maneira de se destacar no mercado, né? Acaba acontecendo. Ainda mais que, imagina só, 5 anos, né? Ali focando na engenharia civil e depois desistir de tudo simplesmente porque não teve uma oportunidade. Então, gente, sinceramente, tem como vocês se destacarem aí no mercado e eu vou passar isso aqui para vocês, certo? Vou passar aqui tudo certinho. Então, assim, o que acaba acontecendo? Muitos profissionais, às vezes, acabam se sentindo aí insatisfeito, né? Então, muitos profissionais, às vezes, ou também está insatisfeito na área que está atuando. Então, como a engenharia civil é um leque muito grande, pode ser que muitas pessoas estejam insatisfeitas na área que estão atuando, ou por causa da remuneração também, tem essa questão, né? Então, acaba acontecendo. E, na verdade, gente, tem saídas, tá? Tem saídas, eu vou falar aqui para vocês hoje. E existem muitos profissionais assim, vocês concordam? Acaba existindo. E eu vou falar por mim, tá? Já desde o começo, eu vou contar um pouquinho aqui, que foi o seguinte, eu fiquei muito frustrada quando eu me formei, e eu esperava, assim, que fosse ser um pouquinho mais fácil as coisas, né? A gente acaba sempre esperando que as coisas vai ser um pouquinho mais fáceis. E quando eu me formei, gente, eu entrei ali alguns meses procurando emprego e eu não conseguia, e eu mandava e-mails e mandava para diversas construtoras, então eu ficava fazendo isso praticamente todos os dias e eu não tinha nenhuma resposta. Então foi aí que eu comecei, por exemplo, a bater aí nas portas das construtoras mesmo, morrendo de vergonha, mas eu tive que fazer isso e simplesmente na última que eu parei para entregar o currículo naquele dia que eu saí para entregar o currículo, me surgiu aí uma oportunidade de fazer uma entrevista. Então, eu fiz essa entrevista e fui selecionada. E assim, gente, o que eu quero passar aqui para vocês? Primeira coisa, antes de tudo, tá? Primeira coisa é não desistam, tá? Não desistam.
Porque se você desistir, como que a oportunidade vai chegar até você? Então, primeira coisa, não desistam da área da engenharia, não desistam de procurar mais oportunidades, certo? Você tem que saber onde que você quer chegar. Vocês concordam? Então, assim, se eu tivesse desistido lá atrás, que eu fiquei um tempo, né, procurando emprego e que não ia para frente, eu nem sei onde que eu estaria hoje, para falar a verdade. Então, a primeira coisa é não desista. A segunda coisa que eu tenho para falar para vocês, tá? Que é assim, na época quando eu me formei, as coisas assim estavam, a área da engenharia civil, da construção civil, estava muito difícil. Então, estava complicada essa questão de conseguir um emprego, estava muito competitivo, a construção não estava tão em alta. E eu tenho uma notícia boa aqui para vocês. Vocês já devem acompanhar aí os noticiários. Mas a notícia boa é a seguinte, não sei se vocês estão acompanhando aí, mas no mês passado, foi no mês passado, né? Foi no mês passado, saiu aí uma reportagem que acabou falando o seguinte, que o mercado da construção civil, se ele permanecer aí do jeito que as estatísticas, né, estão apontando, se ele permanecer nesse rumo em 2021 agora, a gente vai acabar aí, no caso, superando o ano de 2013. E o ano de 2013, aí, se vocês lembram, foi um boom aí da construção civil. Então, olha só que coisa boa, gente. Então, quer dizer que a gente tem, assim, muita oportunidade no mercado. Esse ano as coisas estão muito aquecidas mesmo. Vocês estão vendo por aí justamente os noticiários referente à construção civil ou não? Vocês estão acompanhando que está tendo uma evolução muito, muito boa? Vocês estão acompanhando aí nos noticiários? Contem para mim aqui se vocês estão acompanhando. Então, assim, gente, oportunidade está tendo. Oportunidade está tendo. E eu pergunto justamente se vocês estão preparados para essas oportunidades. Será que vocês estão preparados para essas oportunidades? Então, a gente já tem uma ligação aí, né? Porque se você desistir, você não tem como você chegar até essa oportunidade, certo? Agora, se você está batalhando, se você tiver uma pequena oportunidade, com certeza você já vai estar ali mais preparado que outras pessoas. Então, gente, a gente tem que acabar se preparando. O mercado da construção civil aqui está em alta esse ano. A gente tem que se preparar. E qual que seria a chave, então, do tema aqui que a gente está fazendo hoje? Qual que seria a chave justamente para você alavancar a sua carreira na engenharia? Alguém quer aí chutar qual que seria a chave? Alguém? Ó, o Reginaldo aqui no YouTube. Olá, Reginaldo, tudo bem? Boa noite. Então, gente, qual que seria essa chave, tá? A chave, ó, o Reginaldo comentou aqui, muito aquecido mesmo. Sim, estou acompanhando as notícias. Sim, gente, a construção civil está muito aquecida, o mercado está muito bom mesmo. E assim, como que a gente acaba alavancando a sua carreira, então? Qual que é essa chave, né? Justamente para você alavancar a sua carreira. Gente, a chave é você desenvolver um diferencial. É você ser diferente da manada. É simples. É você ser diferente da manada. E o que eu quero dizer com isso, tá? Vou até citar aqui uma frase do Bill Gates, né? O Bill Gates aí é um exemplo, né? Bilionário, que ele falou o seguinte e faz muito sentido. A frase dele é: se você quer chegar aonde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Simples, né? Então, assim, você sabe qual que é o seu diferencial hoje? A chave para você alavancar sua carreira é você ter um diferencial. Vocês concordam? Que é ter um diferencial? E hoje eu vejo assim, ó, que muitas pessoas, elas vão para o mesmo lado. Então, muitas pessoas vão para o mesmo lado
sendo que tem um outro, às vezes, cheio de oportunidade, né? Cheio de oportunidade. E hoje eu falo aqui da área que eu vivencio, né? Que é a área de custos, né? Que são a área de custos aí de obras. Mas eu posso afirmar aqui para vocês também que existem outras áreas também que estão cheias de oportunidades e que vocês vejam justamente o que é diferente do que a manada está indo. Então, vocês têm que acabar tendo um diferencial. E o primeiro diferencial é você não seguir a manada se você quiser se destacar no mercado. Certo? Vocês concordam com essa linha de raciocínio? O que vocês acham? Então, assim, engenharia, gente, é um leque, tá? Mas parece que as pessoas gostam de disputar algo que talvez está saturado, e mercado saturado, gente, acaba tendo uma remuneração menor. Vocês concordam? E às vezes tem um outro lado ali que está gritando por demanda e o povo não acaba indo para aquele lado. Então, eu quero alertar vocês aqui que existe um outro lado também, certo? E eu vou dizer por mim mesma, eu vou compartilhar aqui com vocês o que aconteceu comigo, tá? Quando eu atuava em obra, gente, era assim, era uma coisa, tá? Não vou entrar assim tão a fundo, mas quando eu atuava em obra era uma coisa, mas depois que eu fui para essa área de custos, então depois que eu fui para essa área, em menos de 1 ano e meio de formada, então olha só, em menos de 1 ano e meio de formada, eu estava aí como coordenadora da área. E detalhe ainda, né, que é uma das incorporadoras uma das maiores incorporadoras do Brasil. Então, assim, gente, a questão é você ter um diferencial. E assim, a questão de salário, eu vou até abrir aqui para vocês, tá? Vou falar por cima aqui também. A questão é o seguinte, como eu acabei focando para essa área de custos, que eu tive um diferencial, gente, questão de salário, eu aumentei a 3 vezes para mais. Então, assim, olha só como que é você ter um diferencial. Você se especializar em algo, por exemplo. Então, você acaba fugindo da manada. Vocês concordam? E quando isso aconteceu comigo, que, imagina, 1 ano e meio de formada, nunca passou pela minha cabeça isso, nunca passou mesmo. E 1 ano e meio de formada, eu achava algo, assim, fora da realidade, totalmente fora da realidade para mim. Mas por que isso aconteceu comigo? Isso aconteceu comigo porque eu me aprofundei nessa área. Então, assim, se você quer trabalhar com os grandes, né? Às vezes você prefere, por exemplo, trabalhar com os grandes, né? Justamente, eu digo para vocês que vocês precisam se aprofundar em algo, certo? Ó, a Bárbara comentou aqui. Oi, Bárbara, tudo bem? A Bárbara comentou, eu acredito que a orçamentação com domínio é uma boa diferenciação, porque muitos profissionais só pensam no CUB e pronto. Sim, Bárbara, sim, com certeza. Existem muitos profissionais que não têm esse conhecimento. Às vezes tem um conhecimento muito superficial, né? Então, como se fosse uma pontinha do iceberg lá em cima, e na verdade é um mundo de coisas. E se você não tem o conhecimento disso, pode colocar empresas em risco, construtoras em risco, às vezes, né, a rentabilidade ali de um projeto. Então, isso faz muita diferença mesmo. E eu até pergunto para vocês, né, quantos engenheiros que vocês conhecem? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Quantos engenheiros que vocês conhecem que é justamente da área de custos, né? É muito difícil, às vezes você não tem tantos colegas, você não, às vezes não tem quem indicar. Eu, quando contratava serviços terceirizados, que eu também precisava contratar de tanta demanda que tinha, eu não encontrava profissionais. Então, quem tem uma diferenciação acaba se destacando. Vocês concordam? Então, quem tem uma diferenciação acaba se destacando. E assim, que eu estava falando ali das grandes empresas, as grandes empresas, ó, a Bárbara colocou aqui, pensando rápido nenhum. Pensando rápido nenhum. Pois é, eu conheço um ou outro, mas porque eu sou da área mesmo. E, enfim, mas comparado com
todos os colegas aí que eu conheço, por exemplo, que fizeram aulas comigo, tanto na pós quanto na faculdade, gente, o percentual, a margem é muito baixa mesmo, muito baixa. Não tem uma pesquisa, nunca achei uma pesquisa aqui que falasse, mas eu julgo ser assim, em torno de 5%, se for é muito, né? E o que eu estava falando aqui de grandes empresas, o que acontece? Vou falar um pouco, né, dessa parte empresarial aqui também. Então, assim, grandes empresas, gente, eu vejo uma diferença muito grande de grandes empresas e pequenas empresas. Por quê? Grandes empresas, elas têm setores muito bem definidos. Então, quando surge uma vaga aí, por exemplo, né, enfim, surgiu uma vaga aí, por exemplo, para você entrar numa dessas grandes construtoras, incorporadoras, enfim, eles procuram pessoas específicas para aquelas vagas. Vocês concordam? Então, é muito bem distribuído os setores, porque você já está trabalhando ali com os grandes e você tem uma certa responsabilidade. Eu mesmo atuando só com a área ali, com o setor de orçamento, de controle de custos, era muita coisa. Era tipo em torno de 10 obras ao mesmo tempo, né? E ainda, uma das coisas que é diferencial aí também, por exemplo, é que eu comecei a, na verdade, a aprender muito, numa curva de aprendizado muito curta. Por quê? Porque eu tinha acesso, por exemplo, a 10 obras rodando ao mesmo tempo, controle de custos de 10 obras, fazendo orçamentos novos. Então, pensa só quanto aprendizado eu tive num curto período de tempo, né? E isso também é um diferencial. Por quê? Porque se você não tivesse um diferencial, você, por exemplo, talvez levaria para aprender mais coisas num período de tempo um pouco mais longo. Então, olha só onde que a gente chegou aqui, né? E eu pergunto ainda para vocês, eu pergunto aqui para vocês aqui do YouTube, Facebook, Instagram, todo mundo, vou perguntar. E eu te pergunto, eu quero que vocês sejam sinceros aqui se vocês sabem responder isso, tá? O meu questionamento é: qual é o seu diferencial hoje? Se eu tivesse, por exemplo, que escolher entre 10 profissionais que eu gostei muito, qual que seria o teu diferencial hoje? Qual que seria o teu diferencial? Gente, isso é muito importante. Vocês sabem me dizer aí qual que seria o diferencial de vocês? E aí, pessoal? Você tem algum diferencial hoje? Então, essa é a chave, você ter um diferencial, certo? Ó, colocaram aqui no Instagram, eu resolvo problemas, os que ninguém resolve. É um diferencial. Tem um diferencial. E os demais, quais que são os diferenciais? Qual que é o diferencial? Né? E assim, como que você acaba tendo um diferencial, tá? Você acaba tendo um diferencial justamente, por exemplo, quando você se torna um especialista de alguma coisa, né? Então, quando você se torna um especialista, quando você se torna especialista em algo, na verdade é até mais fácil para você virar referência para os outros. Porque quando você atua com uma coisa, quando você é especialista naquilo, você vai agregando tanta experiência somente naquele assunto que você acaba virando referência. Então é muito mais fácil você virar referência quando você é especialista de alguma coisa. Vocês concordam? E você ser especialista de alguma coisa é um diferencial seu, né? Então, assim, eu vejo essa diferença muito clara, essa questão de, por exemplo, de grandes construtoras e quem quer trabalhar com os grandes, de ser especialista em alguma coisa. Então, eu consegui crescer num curto período de tempo, que eu falei aqui para vocês, por exemplo, em 1 ano e meio de formada, estar como coordenadora, porque eu me especializei, eu filtrei, eu fiquei específica de uma área só. Então, eu deixo essa dica aqui para vocês. Ó, a Débora comentou aqui. Oi, Débora, tudo bem? A Débora comentou, eu descomplico o PBQ-PH. Ah, legal! Já trabalhei com a parte da qualidade também. Já trabalhei também. E é coisa, hein? Então, descomplicar aí é um diferencial também, certo? E assim,
Eu vou falar por mim hoje qual que é o meu diferencial, tá? Para vocês acabarem identificando qual que é o diferencial de vocês, para que quando vocês tenham uma oportunidade, vocês consigam deixar claro justamente o qual é o diferencial de vocês, certo? Então, assim, o que é o meu diferencial hoje, tá? Eu posso dizer por mim que o meu diferencial, no caso, eu sou especialista em algo, então, conforme eu falei para vocês, isso foi uma vantagem para mim ter aí alavancado a minha carreira num curto período de tempo, então eu ser especialista em algo, mas mais do que isso, não é somente isso o meu diferencial. O meu diferencial, por exemplo, eu atuo hoje com o meu próprio banco de dados. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que acabam trabalhando na área que ainda acabam utilizando coisas tabeladas, né? E eu vejo que, inclusive, que eu vejo assim da clientela, é justamente quando eles perguntam, mas você utiliza alguma coisa tabelada? E eu falo, não utilizo nada tabelado e eu tenho minha metodologia própria. Então, esse é o meu diferencial. Justamente porque eu sou especialista numa área, eu tenho uma metodologia própria e eu não uso nada tabelado, certo? Então, isso acaba sendo o meu diferencial. E eu, na verdade, apresento esse meu diferencial para o mercado. Então, isso, gente, ajuda muito. Então, para você alavancar alguma coisa, você tem que ter um diferencial. Então, qual que é o diferencial de vocês? Né? E eu quero aqui que vocês se diferenciem também, né? Que vocês tenham um diferencial. E que vocês parem para pensar nisso. Qual que é o diferencial que você tem? Né? Justamente porque quando você tem um diferencial, você acaba tendo mais valor e você não é somente mais um no mercado. Vocês concordam? Falem para mim aqui se vocês concordam. E, gente, sério, essa parte do diferencial é uma parte. Na verdade, eu não sei se vocês perceberam, mas a gente está fazendo aí lives, né? Durante a semana passada e essa semana eu estou dando assim várias dicas para vocês. Então, questão de precificação, tem a questão aí, por exemplo, a precificação, ela é um pilar para você fechar um bom negócio, por exemplo, né? No caso, você também tem que saber apresentar justamente qual que é o teu diferencial, qual que é a sua excelência. Então, na verdade, tem várias outras coisas em conjunto, mas essa é uma delas que vocês, quando te perguntarem, vocês já têm que ter isso na ponta da língua, né? Porque eu já fiz várias entrevistas aqui e eu, como eu falei para vocês, eu tinha muita dificuldade em achar pessoas da área para contratar para a equipe e também para fazer serviços terceirizados. Então, eu sentia muita dificuldade. E eram coisas que, por exemplo, que eu perguntava e às vezes a pessoa ficava pensando assim. Então, gente, se vocês já tiverem isso na ponta da língua, é muito mais fácil para vocês conseguir aí oportunidades melhores no mercado, certo? Então, o que eu deixei de dica aqui é justamente não desista, né? Não desista. A gente está num período muito bom da construção civil agora, muito bom mesmo. É só vocês colocarem aí no Google, digita no Google, oportunidades da construção civil 2021. Vai aparecer milhares de notícias. Então, eu estou acompanhando assim e estou vendo que está tendo uma evolução muito boa. E quando eu vi essa que pode chegar aí, no caso, a superar o ano de 2013, eu falei assim, uau, poxa, que massa! Que massa! E as pessoas têm que estar preparadas para isso. Então, assim, não sigam a manada, seja especialista em alguma coisa. Isso faz você se diferenciar no mercado, certo? Vocês concordam com isso que eu estou falando ou não? E se eu perguntasse agora para vocês, depois que eu falei que vocês têm que ter isso na ponta da língua, qual que seria o diferencial de vocês? Qual que seria o diferencial? Ó, o Reginaldo comentou aqui no YouTube. Perseverar sempre, desistir jamais. Exatamente, gente, não dá para desistir. A gente passa por muitos obstáculos aí. Isso acontece com todo mundo. Quando a gente, na nossa carreira, a gente passa por diversos obstáculos. E o sucesso, gente, na verdade, é aquele que não desistiu. A gente não pode desistir, certo?
Ó, o pessoal está comentando aqui no Instagram. Vamos ver aqui o que o pessoal está comentando. Ó, a Júlia, sim. Oi, Júlia. O Carlos, tem muito mais do mesmo no mercado. Gente, tem muita gente na mesma linha. Tem muita gente na mesma linha. E é mais difícil você se destacar quando você está na mesma linha, né? Vocês concordam? Ó, a Gabriela. Ai, desculpa, Gabriel. Ah, Gabriel. Oi, Gabriel, tudo bem? Falou, concordo aqui também. A Débora, verdade. O Dija. Oi, Dija! Quanto tempo! Ser presente aqui, sim. A Júlia, a experiência no exterior. Ó, a Júlia é um grande diferencial, gente. Experiência no exterior. Então, olha só que bacana. Então, isso são coisas que vocês também, na verdade, tem que acabar sabendo expressar isso para os seus clientes, tá? Então, assim, são coisas que você tem que abordar também e colocar aí quando você for se apresentar. Inclusive, a gente vai ter uma live amanhã também muito bacana que é relacionado a isso daí, que eu já vou postar logo depois dessa live, justamente o tema certinho da live da manhã, que é justamente relacionado a isso. Então, gente, vocês têm que saber qual que é justamente o teu diferencial, certo? Tem que saber o teu diferencial e sair da manada, sair da manada. E essa questão da manada, gente, interfere também justamente na verdade, qual que é o grande segredo aqui, tá? Quando você alavancar a sua carreira. Na verdade, é que assim, o pessoal sempre fala, engenheiro ganha bem, mas quantos engenheiros a gente tem, né? Quantos engenheiros a gente tem? E quando tem uma disputa muito grande por essas vagas, na verdade, a gente acaba baixando o valor do mercado. Isso é como se fosse qualquer outra coisa. Então, quando a gente tem muita gente num só, o valor acaba baixando. Só que quando tem pessoas ali que, por exemplo, está necessitando de profissionais, tem poucos no mercado, o que acontece? O valor sobe. Vocês concordam? E é só vocês fazerem aí pesquisas de salários. Se vocês colocarem no Google, façam pesquisas de salários, né? Não sei qual área aqui, né? Eu defendo a minha área, que é a área de custos que eu quero apresentar aqui para as pessoas que não conhecem. Mas existem outras áreas, gente. Existem outras áreas da engenharia civil. Vocês pesquisem isso e se aprofundem, se especializem em algo. Isso faz muita diferença. Conforme eu falei aqui para vocês, eu sou história viva disso, que eu estou compartilhando aqui com vocês, certo? Então, pessoal, essa seria a chave, você ter um diferencial. E eu gostaria que você, no caso, pensasse em como que você pode melhorar isso ainda mais, né? Então, meu diferencial, né? Conforme eu falei para vocês, o meu diferencial é ser especialista, né? Já na área, né? Vocês já me conhecem aqui. Mas, além disso, eu ainda tenho uma metodologia própria. Então, eu acabo me destacando aí, né? Justamente por causa disso. Certo? O que vocês acham? Então, assim, pessoal, isso é só apenas uma dica aí para vocês. E essa oportunidade que eu falei para vocês de ser especialista em algo é somente uma das várias oportunidades que tem na área de custos, tá? É apenas uma das várias. E eu sempre aqui estou comentando cada dia um pouquinho de cada. E quem ainda quer conhecer mais a fundo, eu vou fazer um evento somente disso, sobre a área e como faturar mais. Então, quem ainda não se inscreveu, o link está na minha bio, é só clicar lá no link e se inscrever. Semana Fature Mais na Engenharia. Então, só para vocês saberem aqui, é 100% online, então é aí no, né, da tua própria casa mesmo, aí no conforto da sua casa, certo? E também é gratuito, então vocês só precisam investir o seu tempo. Então, esse evento vai estar ocorrendo na semana que vem. E por que eu resolvi fazer esse evento? Só para fechar a ideia aqui. Eu resolvi fazer esse evento porque justamente que eu percebi que as pessoas mais me perguntavam era essa questão de como funciona a área
Inclusive, hoje até me perguntaram uma coisa que foi o seguinte: me perguntaram assim, Marielle, como é que funciona essa área de custos? Porque, por exemplo, o arquiteto ele tem um portfólio, né? Então, por exemplo, se for falar com o cliente, tem um portfólio. Como que funciona esse portfólio na área de engenharia de custos? Né? Então, são dúvidas justamente da área, de pessoas que estão interessadas na área. E eu quero falar abertamente para vocês em 3 dias, vou falar tudo, todas as oportunidades que tem e como vocês se destacarem também no mercado, justamente nessa semana. Então, eu não consigo abordar muita coisa aqui, que cada dia eu acabo escolhendo aí um tema mais em específico, né? Mas espero que dessa forma que eu já esteja ajudando vocês. Então, tenho certeza que hoje vocês já sabem o que vocês têm que ter na ponta da língua. Mas se vocês quiserem entrar mais a fundo ainda nessa área, então, eu peço para vocês se cadastrem, o link está na bio, é Semana Fature Mais na Engenharia. Certo, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Se estão agora, no caso, já na ponta da língua ali o diferencial, já sabe o que vocês têm que fazer? Vamos seguir aqui os passos dos grandes, né? Que eu falei aí, por exemplo, a frase do Bill Gates faz todo sentido, gente. Faz todo sentido mesmo. Certo, pessoal? Então, só para passar essa ideia aqui para vocês rapidamente mesmo, e eu vou anunciar o tema de amanhã que vai ser muito legal. Então, não percam, que está assim imperdível. Certo? Então é isso. Deixa aqui meu muito obrigada às pessoas aqui que compareceram. Espero que tenha ajudado aí de alguma forma, certo? E amanhã temos mais. Um abraço e até a próxima!